Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro História da Literatura nós vamos falar um pouquinho do surgimento das primeiras escritas. Isso mesmo. Na semana passada a gente viu sobre como surgiu a literatura e a sua forma oral e como ela foi importante para o desenvolvimento das civilizações antigas. E hoje nós vamos continuar falando isso, mas nós vamos começar a falar sobre a escrita, como ela surgiu. Então, a escrita surgiu aproximadamente no final do quarto milênio antes de Cristo, vamos dizer uns 3.500 anos antes de Cristo, e ela surgiu com o intuito de ajudar a registrar documentos comerciais, leis, rituais religiosos, literatura, a história e outras informações importantes que era necessário para aquela época. Quem começou a fazer todo esse desenvolvimento foi os sumérios, na antiga Mesopotâmia. Isso mesmo. E daí foi quando surgiu a escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme vem do latim, mais uma vez, que significa cuneus, e disso significa cunha. Por que significa cunha? Porque toda a escrita ela era baseada em formato de cunhas para fazer o seu registro. Se vocês nunca viram a escrita cuneiforme, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem. É bem diferente do que a gente está acostumado, né? Mas essa escrita surgiu realmente para começar a fazer registros e com isso ela foi se desenvolvendo até que surgiu as escrituras que temos hoje. Mas o que é interessante a gente lembrar é que essas escritas é o que conseguimos ter para fazer reconhecimentos até mesmo de muitas obras do passado. Isso ajudou muito até mesmo profissionais que trabalham na área a desenvolver e a transcrever escritos antigos. Então isso é bem importante ter esse conhecimento para entender um pouco da nossa história também. E uma coisa que é bem importante de lembrar é que a escrita cuneiforme ela foi passando por algumas mudanças ao longo dos séculos. Outra coisa bem importante de falar é que a escrita cuneiforme ela começou a ser desenvolvida como se fossem umas tabuleiras de argila, onde eles faziam todo o desenho e depois eles colocavam no sol para secar ou eles colocavam em fornos, como aqueles fornos antigos que se tinha de barro para fazer o cozimento. Isso dava uma durabilidade maior. É muito importante, bem interessante a gente ver como tudo isso desenvolveu para a nossa escrita, porque tudo surgiu de lá, como essas escritas em formas de cunha, e depois foi surgindo outros formatos de escrita, principalmente na época da Grécia, da Pérsia, também surgiu algumas coisas que a gente vai continuar vendo aqui. Toda semana eu vou trazer um vídeo diferente sobre isso. Outra coisa bem interessante é que muitos povos também usaram a escrita cuneiforme para fazer o seu desenvolvimento e registros. Um deles era os babilônios. Então não foi somente os sumérios que usaram a escrita cuneiforme para fazer os seus registros e desenvolver a escrita por um todo. Isso foi passando de gerações e civilizações. Então é bem importante e interessante a gente saber desses fatos e entender como tudo começou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias com dicas, curiosidades e muito mais sobre literatura e cinema. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau!